Tem um lançamento de 15 de novembro aqui na Expo Direto Cotrijal 2026 que está chamando a atenção. É o Wolverine Brabus. A gente vai perguntar para o Silmo aqui qual é o diferencial desse equipamento, Silmo. O que ele ganhou de tecnologia e por que do nome Brabus? Bom dia, Andrei. Bom dia, ouvintes. Demais, a nossa comunidade virubense, fantástica. O Wolverine Brabus é mais uma versão do Wolverine, né? Que aos poucos vai virar só Brabus, né? Ele puxa o nome de Wolverine primeiro, mas aos poucos, conforme o tempo for passando, vai ficar só brabo, porque esse é brabo mesmo, né? Ele é tão brabo que ele faz 4 operações em uma única passada, ele resolve. É brabo porque ele resolve. O que acontece? O produtor descompacta o solo, rola a palhada, corrige a acidez do solo com calcário e, principalmente, cria a caixa d'água no fundo do solo. Esse é o pulo do gato, entendeu? Essas 4 operações fazem com que essa máquina se torne uma máquina única no mercado brasileiro e extraordinária. Posso falar do mercado mundial, que a patente dele é um PCT que a gente conseguiu. Então, é um equipamento assim extraordinário. Andrei, hoje o produtor, ao invés de ter um galpão cheio de implemento, ele coloca um Wolverine Brabus, coloca uma plantadeira e um pulverizador, e ele tem condições de fazer todo o manejo da propriedade dele com esse equipamento aqui, uma plantadeira e um pulverizador. Isso aqui economiza combustível, economiza tempo, manutenção, ou seja, é um ganha-ganha. Ganha-ganha, combustível, é tempo, mas o grande diferencial dele mesmo, o Andrei, é o manejo com correção, né? O fato de você descompactar o solo e garantir essa caixa d'água no fundo do solo ali, porque aqui no nosso estado, ano normal, a gente não sabe mais o que é, né? É só ano com estiagem, ou é excesso de chuva, ou é pouca chuva. Então, o que acontece? Já passou da hora do produtor gaúcho entender que se ele agir com cautela, o resultado sai diferente. E graças a Deus, que Deus colocou no nosso caminho o Lauro, quando ele trouxe esse sistema de hastes do Wolverine para fazer parte do conceito Wolverine, né? Que esse conceito de hastes, ele realmente cria essa reserva de água ali nos 30 centímetros de profundidade. E essa água, Andrei, nós chegamos a 45 dias de falta de chuva sem perder um grão, sem perder nada. No ano de 2002 foi. 2002 a gente fez o teste lá no Instituto, aonde não passou o Wolverine, que aquele ano que deu 105 dias de seca, lembra? Onde não passou o Wolverine deu 3 sacos por hectare. Aonde passou o Wolverine deu 28. E naquele ano o custo da lavoura era 27. Praticamente então o que fez? Ele pagou o custo naquele ano ainda. Com 105 dias de chuva de seca, ele pagou o custo. Bom, eu queria que você explicasse aqui para quem está nos acompanhando como fazer 4 operações numa passada só, como essa engrenagem entrega e funciona de forma homogênea. Bom, ele tem a central eletrônica própria dele, que é o painel que está ali na frente. Agora a gente está com bastante clientes aí, para variar, o stand d'água cheio, né, André? Não, e para variar, todo mundo aí tirando dúvidas e curioso para ver, né, um pouquinho dessa máquina aí. Professor Lauro, dá uma licencinha para nós ali só um pouquinho. Isso aqui o que é, Silvio? Isso aqui é a central de comando dela, que aqui o que o produtor tem? Ele tem a taxa variável, ele tem o hectarímetro, ele tem o velocímetro, ele tem a possibilidade de trabalhar com o Brabus tanto com adubo quanto com calcário. Ele pode desligar a seção. Vamos dizer que teve um canto da lavoura ali que ele já passou, ele pode desligar a metade da máquina e só a outra metade da máquina ficar largando correção para baixo. Então assim, sem desperdício, né? E ele é uma máquina assim, extraordinariamente simples, que é aí que está a grande vantagem dos equipamentos a água, são esses, que são máquinas simples que qualquer operador, qualquer produtor tem a condição de fazer ela entregar o máximo do resultado possível, né? É um equipamento puxado a trator, a central eletrônica vai dentro do trator ali, o comando é mais simples que um celular, né? E ele carrega o equipamento de calcário ou de adubo, arrasta com o trator, não arrastar com o trator, as hastes por si só
elas são circulares, elas vão acabar girando com o deslocamento do trator. A caída do calcário é conforme a velocidade que o equipamento está, conforme a taxa variável, conforme a leitura de solo que o produtor tiver. Se o produtor não tiver leitura de solo, ele pode trabalhar com taxa fixa também. Eu quero colocar lá 4 toneladas por hectare, ele larga as 4 toneladas. E falando nisso, Andrei, olha só, falando de 4 toneladas por hectare, nós identificamos na propriedade do Jackson Rames, enquanto a gente estava com ela na fase de testes, que o Jackson pôde colocar 40% menos calcário e teve resultado. Então, até na economia do calcário, o equipamento se paga. Por quê, Andrei? Hoje, o calcário, é que esses outros esparramadores de calcário, tem uns alanço, tem um parecido com o Brabus que larga névoa. Quando você não tem o solo todo trincado, que é o que o Wolverine faz, o calcário ele desce de 1 a 2 centímetros por ano. E o local ideal de trabalho do calcário, que é o que o produtor busca, é lá nos 10, nos 15, nos 20, que é onde a raiz está se nutrindo ali, né? Então, com o Wolverine Brabus, você tem a condição de, na primeira chuva, esse calcário já estar lá nos 20. A primeira chuva já leva esse calcário para baixo nos 20. E o mais fantástico é o seguinte, ele tem uma função residual. Como assim função residual? Função residual mesmo. Na primeira chuva, se for medir, o pH vai estar em 5, 5,5, certo? Depois de 90 dias que der umas 4, 5, 6 chuvas em cima, você vai medir lá de novo, está em 6,5. Ele continua agindo, o calcário, lá nos 20 de profundidade. O que hoje o produtor compra o calcário que não está barato e aplica na sua propriedade. E quando ele está aplicando o calcário, ele está compactando de novo o solo, com o caminhão super carregado em cima. Caminhão ou implemento, seja o que for, ele está compactando o solo. Com o Wolverine Brabus, ele faz a aplicação do calcário sem compactar. Entende? Então é um equipamento assim revolucionário, Andrei, revolucionário. É um equipamento que resume as operações da fazenda. Ganha dinheiro quem investe aí nesse Brabus da Wolverine. Eu estou aqui olhando esse painel, tá tudo em português aqui, fácil, adubo, calcário, né? Quando quer o Wolverine, quando pode desligar ele também, seção por seção, acidez, altura, calcário, quilômetro por hora e o hectarímetro. Muito simples. Isso aqui qualquer pessoa consegue compreender muito rapidamente e sai trabalhando. É uma simples entrega técnica que a revenda ou que a fábrica fizer na fazenda, o produtor está doutor no equipamento já, e a partir do momento que esse equipamento chega, Andrei, realmente, o poder da transformação dos resultados do Wolverine acontece na propriedade. Assim, hoje, nessa crisezinha, nessa secazinha que deu aí, assim, não é nem 2, nem 3 produtores que passaram o Wolverine, mandaram foto para nós, mandaram vídeo para nós. Olha só, cara, tá com tantos dias sem chuva aqui, tá verdinho, tá bonito, não tá sentindo, tá firmão, entendeu? Então, enquanto que onde não tem o Wolverine, o soja apanhando, sofrendo. Apanhando, virando a folha, perdendo, largando vagem precoce, assim, o Wolverine Brabus e o Wolverine são 2 equipamentos assim que hoje eu não querendo ser prepotente, eu digo que assim 100% das fazendas, aqui não tiver um, ele vai sair da atividade. Entendeu? Pelo menos aqui no nosso estado, com esse clima que a gente vem vivendo aí, que Deus abençoe e pare essa loucura. Mas quem não tiver um Wolverine na propriedade aí, vai ficar amargurando prejuízo ano após ano, né? Sim. Dá uma mostrada aqui, Jardel, na quantidade de pessoas dentro do estande da Agros, como as máquinas têm gerado curiosidade, têm gerado negócios, têm gerado realmente solução, né, Silmo? E tá aqui o Wolverine Brabus, então, em produção, tem pedidos para... Se alguém quiser comprar um Wolverine Brabus, entra na fila? Entra na fila, a entrega dele tá para 90 dias agora. Como ele é o último que chegou, né? Tem algumas ferramentas que estão sendo fabricadas ainda para colocar ele em série. Então, dentro de 90 dias é o prazo de entrega do Wolverine Brabus hoje. O restante das máquinas está na casa de 40, 45 dias, né? Sensacional. Obrigado, sucesso, parabéns. A fábrica crescendo, expandindo, muitas pessoas, aí mais de 200 colaboradores e chegando em várias propriedades fora do Rio Grande do Sul, fora do Brasil, e também fiquei sabendo aí que está chegando na África e está chegando na Ásia. Sim, a gente abriu a porteira da exportação, né? E graças a Deus o mercado
do exterior está puxando nós também. Dando certo, graças a Deus, assim, é fé e propósito, que nem eu sempre falo, né, Andrei? Aquele dia, naquele culto, Deus chegou na mão daquele pastor e falou: Deus uniu você e sua esposa para vocês impactar a vida de milhões de pessoas. E eu não sabia como que nós ia impactar, e aí daqui um pouco veio a luz que nós ia impactar, era produzindo mais alimento, era gerando mais renda para o produtor, o alimento ficando mais barato de produzir, e é nessa linha que a gente está. E hoje 100% das máquinas da Agros que a gente lança é máquina que produza muito mais do que já existe, né? O que tem no mercado a gente bota para produzir mais. E aí, graças a Deus, com multiplicação não tem quem possa, né? Nem a divisão consegue com a multiplicação, então vamos multiplicar para crescer. Tá aí, Silmo Lourenço de Ávila, diretor proprietário da Agros do Brasil, de 15 de novembro para o mundo. Com imagens de Jardel Schemer, Andrei Grave para a Rádio Cidade e Jornal Alto Jacuí.